Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima aqui. E vamos fazer alguns exercícios agora sobre função quadrática. Antes da gente fazer alguns exercícios, a gente vai fazer uma revisão rapidinha, tá? Então eu coloco aí na tela alguns conceitos que a gente estudou para a gente entender e conseguir trabalhar com as funções quadráticas, tá? Lembrar primeiro que toda função quadrática ela tem uma forma geral, né? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrar que o a, o b e o c são os coeficientes, né? O a é sempre o número que está na frente do x ao quadrado, o b é quem está na frente do x, e o c é o coeficiente independente. Esses coeficientes, eles determinam muitas coisas dentro da função quadrática. Por exemplo, o a, né, antes disso, lembrar que o gráfico de uma função quadrática, né, de domínio imagem real, é uma parábola, que é essa curvinha aqui, que está virada para cima ou virada para baixo. Então, como a gente determina a concavidade? Como a gente determina se ela está virada para cima ou para baixo? É lembrar do valor de A. Quando A é positivo, a parábola está virada para cima. Quando A é negativo, a parábola está virada para baixo. Então, nesse exemplo aqui, se ela está virada para baixo, o A seria tipo menos 5, menos 7, menos 1, menos 2, beleza? Já nesse exemplo aqui, o gráfico está virado para cima, a parábola está com a abertura virada para cima, a concavidade virada para cima. Então, o A seria 1, 2, 3, 0,5, não importa, positivo, tá bom? Além disso, nós temos que lembrar que as parábolas, né, os gráficos, eles podem encostar no eixo X em um pontinho, né? Pode encostar, desculpa, em dois pontinhos, em um único pontinho ou em nenhum ponto. Aí, quem vai dizer isso? Vai ser o delta, né? O delta lá da equação do segundo grau, né? Quando a gente calcula as raízes, determina as raízes da equação. Porque quando a gente pega a função igual a zero, a gente está considerando o y zero. A gente está considerando os valores que cortam o eixo x. Quando o delta for maior que zero, a gente já viu isso lá no vídeo também de equações, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Ou seja, a minha parábola vai encostar no eixo x em dois pontos. Quando o delta é exatamente zero, quer dizer que a parábola vai encostar, ela vai tangenciar, ela só vai encostar no eixo x em um único ponto. E quando o delta é negativo, ela não encosta. Né? Para quem já estudou números complexos, a gente tem duas raízes complexas conjugadas. Não é o nosso assunto agora. Tá? Bom, além disso, nós estudamos também aquele ponto que é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, né? Que a gente chama de vértice da parábola. Então, o vértice é um ponto da parábola, lembrando que a parábola tem infinitos pontos, e o vértice é um ponto que determina muita coisa. Determina onde a parábola muda de crescente para decrescente, onde ela muda de crescente para decrescente e vice-versa, né? Onde a função tem o seu valor máximo, quando ela está triste, tá vendo? Ó? Ou quando ela tem seu valor mínimo, quando ela está feliz. Né? Então, a gente consegue determinar, né, valores máximos e mínimos através desse ponto. E as coordenadas desse ponto a gente determina como? Por essas duas fórmulas aqui, né? O x do vértice é o menos b dividido pelo 2a, e o y do vértice é o menos delta dividido pelo 4a. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. E a última coisa que a gente tem que lembrar é como determinar a interseção da parábola com o eixo y. Lembrar que a parábola, quando eu intercepto o eixo y, eu quero dizer que o x é zero. Substituindo na fórmula geral, nós chegamos que y dá o valor do c, que é o único termo, né, o único coeficiente da parábola que não tem o x. Então, eu não preciso fazer conta para descobrir onde a parábola vai encostar no eixo y. Basta eu olhar o valor de c. Então, nessa parábola aqui que está virada para baixo, eu sei que o c vale quanto? 3. Eu nem sei a fórmula dela, mas sei que o c vale 3.
Nessa parábola também que está virada para baixo, eu nem sei a fórmula dela, mas eu sei que o C é 0. E nessa que está com a concavidade virada para cima, eu sei que o C vale quanto? Menos 2. Então é importante a gente relembrar isso, ok? Então vamos fazer agora algumas questões, tá? Para a gente ter uma noção. Vamos lá. Represente graficamente as funções quadráticas, dizendo sua concavidade, suas interseções com o eixo x e o eixo y e as coordenadas do vértice. Então, aqui, gente, ficou x2, mas é x ao quadrado, ok? Eu vou fazer a letra A e vou deixar para vocês a letra B, tá? Vocês perceberam que eu estou sem a mesa digitalizadora, eu estou só no mouse, por isso que eu tive que digitar no Word, tá? Mas prometo que nos próximos vídeos, né, da próxima semana, eu volto com a mesa aí. Então, fiz a questão no próprio Word, tá? A gente tem que apelar um pouquinho, né? Bom, concavidade. Lembrar que o A é o número que está na frente do x ao quadrado. O A é quanto? 1, né? Então, o A vale 1, é o número que está aqui. E se 1 é positivo, ela está virada para cima. Ela está sorrindo, como você pode ver aqui no gráfico, que eu fiz num programinha aí de internet. Tem vários aplicativos e programas, tá? 2. Agora eu vou descobrir as raízes. Para quando eu calculo delta, b ao quadrado menos 4ac, como é que eu calculei? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Ficou 36 menos 20, que vai dar 16. Opa, 16 é positivo, então nós sabemos que a parábola tem duas raízes reais e diferentes. Depois, usando a fórmula de Bhaskara ou soma e produto, a gente consegue descobrir que as raízes são 1 e 5. Então, já sei que a parábola está virada para cima, encostando no eixo x no 1, reparem que aqui é o primeiro pontinho, e no 5, que é o segundo pontinho do eixo x. Vértice. Como é que a gente calcula o vértice? É o ponto mais baixo nesse caso, é o ponto mínimo. Substituímos naquela fórmula que a gente relembrou. Menos b, mais ou menos, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, menos b sobre 2a é menos 6 sobre 2 vezes 1. Menos 6 sobre 2 vai dar 3. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, é menos delta, que é menos 16, sobre 4 vezes a, que é 4 vezes 1. Menos 16 sobre 4 vai dar menos 4. Reparem que o x aqui é o 3, ó, e o y aqui é o menos 4. E o ponto de interseção com o eixo y é o valor do c. O c vale quanto? 5. Ó, reparem que o c é o 5. Com esses pontos, eu já consigo determinar a minha parábola. Beleza? Continuando. Aqui nós temos uma questão interessantíssima, que cai muito nos concursos e é bem fácil. Questão da Faculdade de Medicina, né? FMU. Agora eu não lembro a sigla, se é medicina, tá? De São Paulo. Deve ter outra sigla, gente. A parábola de equação menos x ao quadrado mais bx menos 8 é tangente ao eixo x. Opa! Se a parábola tangencia o eixo x, nós já vimos o quê? Se ela encosta no eixo x, a gente viu que o delta é 0. Comentei isso lá na explicação, né? Então, como o delta é 0, basta calcular o delta e determinar o valor do b. Então, eu tenho a parábola menos x ao quadrado mais bx menos 8. Ela é tangente ao eixo x. O nosso delta tem que ser 0. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C vai ter que ser 0. O B ao quadrado é o próprio B. Menos 4 vezes A, que é menos 1, tá aqui, né? Vezes C, que é menos 8. Menos 4 vezes menos 1, 4. Vezes menos 8, menos 32. Né? Passei o 32 para lá positivo. Tirei mais ou menos a raiz. Então, nós temos dois valores possíveis para B. Mais ou menos raiz de 32, ou fatorando, né, escrevendo 32 como 16 vezes 2, vai dar mais ou menos 4 raiz de 2. Ok? Questão 3 é outra questão que é mais manipulação algébrica do que qualquer coisa. Você substitui
os valores do ponto na parábola. Então, olha o que ele fala. O valor de m, de modo que o ponto 2 menos 1 pertença ao gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4x mais m. Ou seja, se eu falo que esse ponto pertence à parábola, eu sei que eu posso pegar a parábola, no lugar do y, colocar o menos 1, e no lugar do x, colocar o 2. Com isso, eu só vou ficar com a letra m. Então, menos 1 igual a 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais m. 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2, menos 8, mais m. Jogando 4 para lá, menos 4, vai dar menos 5. Jogando 8 para lá, positivo, m vai ser o 3. Beleza? Questão simples, né, gente? E aqui nós temos uma questão mais de aplicação, que os concursos gostam muito, tá? Que é uma questão que fala da ideia do máximo e do mínimo, de problemas práticos. Essa é uma questão que vocês têm que dar muita atenção, tá? É uma das que mais caem aí no Enem, na UERJ e nos concursos em geral, tá? Principalmente os militares também. O lucro de uma fábrica na venda de determinado produto é dado pela função L de x igual a menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80, onde x representa o número de produtos vendidos e L de x é o lucro em reais. Determine, letra A, o lucro máximo obtido pela fábrica na venda desses produtos. Está falando em função do segundo grau. Está falando em máximo ou mínimo, você já sabe que está falando do vértice. Lembra que o vértice é o ponto máximo ou mínimo? O lucro está no lugar do F. O lucro está no lugar do Y. Então, eu vou calcular o quê? O Y do vértice. Fórmula do Y do vértice, menos delta sobre 4 vezes A. Menos delta, quem é o delta? É B ao quadrado, que é 100 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 5, vezes C, que é menos 80, dividido por 4A, que é 4 vezes menos 5. Aí, fazendo essa conta arada toda, chegamos que o lucro máximo é de R$420. Agora, olha a letra B. Quantos produtos precisam ser vendidos para obtenção do lucro máximo? Então, eu já sei que o lucro tem que ser máximo, que é o Y do vértice. Quantos produtos? Há uma relação entre produtos e lucro. Então, o lucro, o produto é o X. Então, eu vou calcular o X do vértice. O produtos para o lucro máximo. X do vértice menos B sobre 2A, ou seja, menos 100 sobre 2 vezes menos 5. Eu preciso vender exatamente 10 produtos para ter o lucro de R$420. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. Mais para a gente ter uma noção mesmo. E principalmente a última questão é mega importante, tá? Para a galera que vai tentar concurso aí. E qualquer coisa, por favor, comentem nos comentários se gostaram, se não gostaram, para eu poder melhorar também, tá? Porque, é claro, eu não tenho todo o aparato tecnológico, tá? Eu faço os vídeos mais no improviso, né, para ajudar os meus alunos, mas espero ajudar vocês aí, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.